dentro de alguns instantes, deve se iniciar a votação do pedido de cassação do senador Sérgio Moro por abuso de poder econômico. Ricardo Rous, o que você acha? Como é que estão os argumentos aqui? Você acha que o Tribunal Regional Eleitoral está propenso a cassar ou a manter o mandato de Sérgio Moro? Capês, acho que está propenso a cassar e deve cassar, talvez por unanimidade dos desembargadores. Houve, quando o ministro Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, ex-ministro, se apresentou à sociedade como pré-candidato à presidência da República, realmente usufruiu de uma estrutura à época. Eu, inclusive, participei da filiação dele no Podemos, em Brasília, num evento, e teve durante um período de tempo se apresentando enquanto pré-candidato à presidência da República, até se desfiliar do Podemos, filiar a União Brasil também, na ida para a União Brasil, na intenção de ser pré-candidato a presidente, mas a gente já sabia, o mundo político já sabia que não seria candidato a presidente no União Brasil. Então ele se beneficiou dessa pré-campanha toda para pré-candidato a presidente, depois saiu candidato ao Senado e muito provavelmente em função disso, vários detalhes que estão aí no processo no Tribunal Regional Eleitoral, ele deve ser cassado no TRF. O palpite, então, a opinião de Ricardo Rous é que deve ser cassado. Nesse momento está votando o relator. Vamos acompanhar. As arbitrariedades do poder, seja ele público ou privado. A DPF 144, páginas 13 e 14 de seu voto. Prossigo dizendo o seguinte, senhor presidente. Atualmente, com o avanço da imprensa e das redes sociais, além de restar mais forte essa necessidade do julgador, não é possível negar a relevância deste tema e o perigo de violação de direitos, em razão da cobertura midiática sobre o sistema de justiça, conforme menciona Vittorio Manes, advogado e professor da Universidade de Bolonha, na Itália, em seu livro Justiça Midiática, os efeitos perversos nos direitos fundamentais onde é devido o processo legal. Nessa obra, que o autor trata do processo penal, ao mencionar sobre os efeitos dessa justiça desinstitucionalizada, refere que, cito o professor, a imparcialidade e a autonomia da jurisdição é esmagada pelo confronto com o pré-julgamento massa midiático, onde o juiz é a opinião pública. Os efeitos recaem sobre a confiança da coletividade na justiça administrada em seu nome, atualmente reduzida a percentuais cada vez mais marginais, especialmente quando o resultado do processo real diverge da pseudo-verdade midiática e da condenação antecipada ali pronunciada. Vale registrar ainda a observação do professor Vittorio quando afirma, aqui eu vou pular um trecho da doutrina para dizer: a Corte Suprema Italiana continua considerando o hábito profissional do magistrado em escudo suficiente contra indevidos condicionamentos psicológicos e cognitivos e a bagatelar o influxo midiático, qualquer que seja a sua intensidade, reduzindo-o a um mero streptus fori, a ponto de considerá-lo, como regra geral, elemento de todo neutro, que remete a abstratos e hipotéticos fatores de condicionamento da natureza psicológica, relacionados a acontecimentos de todos os usuais, em razão do interesse que a opinião pública manifesta por determinados processos e que, enquanto expressão do direito do noticiário e de manifestação de pensamento, permanecem fora da esfera de valoração autônoma e da livre determinação do juiz. Elemento considerado, porém, como regra, sucumbente no que diz respeito, não só ao direito à informação, mas também à garantia superior do juiz natural, num sopesamento que, como se sabe, fecha qualquer espaço a instâncias de remessa do processo, mesmo em face de situações locais graves que prejudiquem a livre determinação das pessoas. Assim, mesmo diante das massivas campanhas midiáticas de cunho culpabilista intimidadas durante a fase de investigação preliminar, por um lado, ressalta-se que a perturbação da serenidade do julgamento deve ter não só um caráter potencial mais concreto, tornando-se um dado efetivamente poluidor do processo, para tornar inevitável o impacto na imparcialidade do juiz. Por outro, continua-se a repetir que deve-se excluir que repetidos artigos jornalísticos e mesmo uma verdadeira campanha da imprensa, ainda que contínua e animosa, assumam per se relevância para fins de translatio iudice, na ausência de elementos concretos que revelem um potencial coevo de comprometimento da imparcialidade dos juízes locais. Posto que os sujeitos envolvidos, no caso processual, precisamente em razão de sua específica competência técnico-profissional, estão em condições de discernir o que diz respeito ao âmbito da notícia, daquilo que diz respeito à prova dos fatos, e como tal, devem ser considerados imunes, na formação de seu livre convencimento, a interferências determinadas por genéricas expectativas sociais de justiça, a ponto de afirmar que o transbordamento da chamada justiça do espetáculo acabou se tornando um fenômeno tão normal que ninguém faz caso. Páginas 103 e 105 desse livro. Como refere, prossigo, o advogado Nicolau da Rocha Cavalcante, no jornal Estado de São Paulo, do dia 6 de dezembro de 2023,
Citando o referido professor italiano, diz o advogado: não cabem ilusões. Uma justiça que respeita direitos será sempre incômoda. Frequentemente, irá contrariar a opinião pública e a nossa opinião. No entanto, em vez de criticar o judiciário, talvez seja o caso de reconhecer que na sua independência e na fidelidade à lei reside seu maior valor. Continuo. Essa circunstância traz outra também de novidável preponderância. Não se vai aqui julgar a Operação Lava Jato, seus personagens, acertos e erros. Não se vai aqui dizer de seus acertos, ou seja, dos bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos pela prática confessada de corrupção nunca vista antes na história desse país. Muito menos seus erros, muitos deles já reconhecidos no habeas corpus 164493 do Supremo Tribunal Federal, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, tais como a arbitrária quebra de sigilo telefônico do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, familiares e até advogados, divulgação ilegal de áudios ou do levantamento do sigilo na última semana antes do primeiro turno das eleições da delação premiada de Antônio Palocci Filho, cuja narrativa buscava incriminar o ex-presidente na época. Também não se apreciará o fato do investigado, Sérgio Moro, ter assumido o Ministério da Justiça do governo opositor político de então paciente, Luiz Inácio Lula da Silva. O que está em julgamento aqui é a imputação de desvios na pré-campanha de um ex-juiz, que se candidatou a senador, sagrando-se vencedor, limitada a esta discussão ao que as partes trouxeram ao processo, a lei e as suas consequências. Por fim, é preciso dizer que todo o processo aqui tem relação com a política. Não se pode perder de vista que todo o processo aqui surge pela política. É muita ingenuidade acreditar que o investigado, atuando como juiz em grande operação de combate à corrupção, que afetou razoável parte do quadro político, ao sair da magistratura e ingressar no governo beneficiado eleitoralmente pela indicada operação, não seria atacado. Que saindo desse governo, atirando, não receberia retaliação futura e, ao fim e ao cabo, sair candidato e sagrando-se vencedor na eleição no Senado contra aquele que lhe abriu a candidatura presidencial e que estava há décadas no Legislativo, não poderia ser alvo de desforra. Feitas essas digressões, senhor presidente, que devem ser sempre lembradas, passo a apreciar a demanda como posta. Conforme anotado no relatório, que todos estiveram à disposição de ler... Nesse momento, nós passamos diretamente para o 3 em 1 com o Evandro Cini, que continuará com a cobertura do julgamento de Sérgio Moro, do seu mandato no TRE do Paraná. Realização e simulação de contratos. Bem-vindo, é muito bom ter a tua companhia. Vamos então ao vivo no 3 em 1 acompanhar o julgamento do senador Sérgio Moro. Ação e gastos de recursos na campanha com base no artigo 30A da Lei 9.504. No que diz respeito às preliminares, esclareço que, pela decisão de saneamento proferida pelo então relator, desembargador Mário Elton Jorge, acolheu-se requerimento da petição inicial da AIG 60429864 e a manifestação do Ministério Público, constatando-se haver identidade parcial da causa de pedir e dos pedidos em identidade do polo passivo, além de serem ambas as ações de relatoria deste corregedor regional substituto. Na ocasião, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, aplicou-se a regra do artigo 96b da Lei 9.504 e, por tais razões, como medida de economia, reconheceu-se a existência de conexão entre as ações, determinando-se a sua reunião para processamento e julgamento conjunto. Quanto às alegadas preliminares arguidas nas contestações, cumpre-me destacar que, por ocasião do saneamento do processo, tais questões foram decididas, especialmente para rejeitar a preliminar de ausência de formação de litisconsorte passivo em ambos os feitos e rejeitar a preliminar de inépcia da AIG 604176. E cito aqui alguns trechos dessa decisão de saneamento, que todos já tiveram acesso na época oportuna. É uma longa decisão de saneamento, muito bem feita pelo desembargador Mário, inclusive, na época. Prossigo. Como se sabe, nos artigos do artigo 48 da Resolução TSE 23608, as decisões interlocutórias proferidas no curso da representação de que trata este capítulo não são recorríveis de imediato, não precluem e deverão ser novamente analisadas pela juíza ou pelo juiz eleitoral, ou pela juíza ou pelo juiz auxiliar, por ocasião do julgamento, caso assim o requeiram as partes ou o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais. No caso, não tendo havida
não tendo havido requerimento nas alegações finais e no parecer do Ministério Público, para que aludidas questões preliminares fossem novamente analisadas, eu aqui, senhor presidente, não vou destacar isso, tá? Mas faculto aos demais integrantes da Corte tal liberação e, acaso ninguém se oponha, mantenha a decisão nos termos em que foi proferida, de sorte a ser referendada a decisão do saneamento no tocante à rejeição das preliminares arguídas em contestação. Quanto à preliminar arguída em alegações finais e do parecer do Ministério Público. Preliminarmente, a Comissão Provisória da Federação Brasil da Esperança, no Estado do Paraná, pede o indeferimento do pedido de desentranhamento dos autos dos documentos mencionados no petitório do EDOC 437 e 4778, ao argumento de que se quer encerrada a instrução probatória e devidamente respeitados o contraditório e ampla defesa dos investigados. Na mesma linha, o parecer também destaca a necessidade de indeferimento desse pedido. Sobre isso, os investigados apresentaram manifestação, EDOC 437 e 47788, em vista das juntadas dos documentos do Diretório Nacional do Podemos e Fundação Trabalhista Nacional, e aqui cito os documentos eletrônicos. Em tal oportunidade, sustentaram os investigados que os mencionados documentos foram juntados em 17 e 23 de outubro, descumprindo os prazos dos ofícios expedidos por esta Justiça Eleitoral, violando assim os princípios de cooperação, lealdade e boa-fé processuais, com mais de um mês de atraso, e após proferida a decisão que designou as audiências da oitiva das testemunhas, o que impactaria na condução das oitivas das testemunhas. Pediram ainda o desentranhamento desses documentos e, subsidiariamente, de forma a se otimizar os trabalhos das partes, a redesignação das oitivas das testemunhas, de modo a permitir a devida análise desses documentos. Pelo despacho do EDOC tal, que faço referência, o então relator ressalvou deixar para apreciar o pedido de desentranhamento oportunamente. Na mesma oportunidade, a fim de que todas as partes pudessem analisar a documentação em tempo hábil, acolheu o pedido subsidiário e redesignou as audiências. Como pontua o Ministério Público, apesar da apresentação tardia de parcela da documentação, o Podemos não é parte na demanda, de forma que o descumprimento do prazo estabelecido na ordem judicial de exibição não acarreta o desentranhamento ou desconsideração dos documentos, mas apenas eventual apuração de crime de desobediência, caso esse tribunal venha a entender que houve descumprimento justificado da determinação. Não há, senhor presidente, indicativos de deliberado descumprimento do prazo da apresentação da integralidade da documentação pelo Podemos, já que este alegou ocorrência de falha técnica. Ademais, não houve qualquer prejuízo à ampla defesa, diante da redesignação das audiências para mais de um mês das datas inicialmente designadas, possibilitando às partes e ao Ministério Público a análise desta documentação. E tanto não houve qualquer prejuízo que os próprios investigados não reiteraram o requerimento para o desentranhamento nas suas alegações finais. Com base nesses argumentos, acolho a preliminar e rejeito o requerimento de desentranhamento desses documentos. No mérito, conforme anotado no relatório, o que se discute em ambos os feitos são os atos de pré-campanha realizados pelos investigados a partir de novembro de 21, inicialmente pelo Partido Podemos e depois pelo Partido União Brasil. Segundo os investigantes, os atos de promoção pessoal e de divulgação da pré-candidatura dos investigados teriam empregado elevado custo pecuniário, eis que, em grande parte, a pré-campanha se deu em âmbito nacional, voltada ao Palácio do Planalto, enquanto que a candidatura dos investigados efetivamente registrada foi para o Senado Federal no Estado do Paraná, com limite de gastos muito inferior. Sublinho aqui. Fundamentando especialmente em matérias jornalísticas e textos publicados em blogs políticos, os investigantes sustentam ainda que a pré-campanha dos investigados teria se utilizado de diversas outras ilegalidades, tais como antecipação de despesas eleitorais mediante Constituição de Caixa 2, tendo como consequência a extrapolação do limite de gastos de campanha, o desvio de finalidade de verbas partidárias, triangulação de recursos e compra de apoio político e desistência de candidatura. Por sua vez, os investigados defendem a legalidade dos atos de pré-campanha, pois estariam em conformidade com as permissões do artigo 36A da Lei Eleitoral, que, desse modo, não teria havido antecipação de despesas propriamente eleitorais, mas tão somente o emprego de recursos necessários para arcar com despesas comuns de pré-candidatura. No caso concreto, não há controvérsia sobre a realização de atos de pré-campanha pelos investigados e da existência das contratações questionadas. O que se discute e que importa é a natureza das despesas realizadas na fase de pré-campanha, se seriam partidárias e assim em benefício do partido e ou de todos os filiados, se seriam de pré-campanha em benefício específico dos investigados, se seriam antecipações de gastos eleitorais ou ainda se seriam despesas pessoais, assim como a efetiva finalidade de algumas contratações, se teriam sido instrumento para desvio de recursos para antecipação de pagamentos de despesas eleitorais e pessoais
ou até mesmo para a compra de apoio político de existência de candidatura alheia. Também está em discussão se a exposição dos investigados nos meios de comunicação, no período de pré-campanha, teria sido excessiva mediante o desvio de finalidade das propagandas partidárias. Diante da farta instrução, da leitura das alegações finais e do parecer do Ministério Público Eleitoral, é indiscutível o debate sobre a natureza das despesas indicadas pelos documentos apresentados, de modo que cada parte do Ministério Público apresentam diferentes valores que entendem como os gastos em benefício de pré-campanha dos investigados. E aqui eu vou afastar tudo aquilo que foi dito da tribuna, porque nenhum valor trazido dali reflete o que as partes trouxeram no processo. O Partido Liberal sustenta que os recursos financeiros aplicados na pré-campanha dos investigados totalizaram R$ 7.600.702,14. A Federação Brasil da Esperança, na qual se inclui o Partido dos Trabalhadores, indica o total de R$ 21.608.130,10, entre despesas já quitadas e em cobrança judicial. Os investigados Sérgio Fernando Moro, Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra, por sua vez, apontam que tão somente R$ 141.034 teriam sido investidos de fato na sua pré-campanha. Por fim, o Ministério Público Eleitoral considera que R$ 2.030.228,09 teriam sido aplicados na pré-campanha dos investigados, englobando-se todas as pré-campanhas. São valores completamente discrepantes que eles dizem nesse processo. Senhor presidente, antes de iniciar na análise item por item, e esse me deu um trabalho muito grande a ser feito, de todas as despesas indicadas, gostaria de destacar que não se pode, indistintamente, fazer a soma das despesas dos períodos indicados para dizer que houve abuso de poder econômico, no caso em comento, na campanha de senador no Paraná. Com efeito, candidaturas não nascem da noite para o dia. Elas surgem nos debates, nas conversas, na possibilidade de vitória, na necessidade de se expor ideias para que o eleitor, à vista delas, acredite em determinado candidato, em determinada proposta, em determinada ideia. Isso exige estrutura de campanha, auxílio dos partidos, visitas às cidades, etc., e se viabiliza dentro dos partidos, atendendo à conveniência destes no lançamento das candidaturas. Desde a redemocratização, com a eleição presidencial de 1989, articula-se a todo tempo quem serão os candidatos à presidência da República, quem sucederá quem, a fim de garantir os palanques dos estados e a viabilidade de determinada candidatura. Naquele pleito, não se pode esquecer da candidatura surpresa de Silvio Santos, lançado candidato depois das inscrições efetuadas, no lugar de Armando Correia por um pequeno partido, PMDB à época, o que não foi adiante por impugnação do PDT, envolvendo o fato de ser dirigente de rede de televisão e problemas de convenções no PMB, o qual acabou sendo considerado ilegal. O próprio partido foi considerado ilegal. À exceção desta, todas as demais foram construídas dia a dia no hábito de cada agremiação partidária. Essa liberdade de escolha e candidaturas constitui uma das garantias individuais da democracia, facultando-se a quem quer que seja e preencha os requisitos constitucionais de seu artigo 14. No presente caso, questiona-se que o investigado Sérgio Moro foi beneficiado pela superexposição que teve na sua candidatura presidencial, depois em São Paulo, senador ou deputado federal, não fica claro isso no processo, em seguida com a candidatura ao Senado no Paraná, desembocando no excesso de gastos. Neste aspecto, era perfeitamente possível ao então pré-candidato Sérgio Moro à presidência da República realizar os atos de pré-campanha, observando-se os limites da candidatura presidencial, a qual, naufragada, mudou para o Legislativo do Estado de São Paulo. Daí, então, a pré-campanha voltou-se àquele Estado, o qual também não vingou, porque houve indeferimento de seu domicílio eleitoral. Na sequência, candidatou-se e venceu as eleições para senador no Paraná. Nessa linha, não é possível, repito, simplesmente somar as despesas das pré-campanhas para concluir pelo abuso, porque na aplicação dos direitos, da restrição dos direitos políticos, o julgador deve ser restritivo, sob pena de violação a direitos fundamentais. Com efeito, em trabalho doutrinário de grande valor, o desembargador Neviton Guedes, ao comentar o artigo 14 da Constituição, assentou com propriedade que restrições a restrições impostas aos direitos políticos, diz o professor. Aliás, trabalhou nossa corte aqui há anos atrás, referência de direito eleitoral. Como se viu, da análise da estrutura normativa dos direitos fundamentais, aí incluídos os direitos políticos, conclui-se que também eles são passíveis de limitações ou restrições.
Contudo, tais restrições estão, por sua vez, sempre submetidas às limitações. Não é por outra razão que a doutrina e a jurisprudência alemãs, ao cuidarem das restrições a direitos fundamentais, e prestam especial relevo às chamadas restrições a restrições, o limite dos limites, que estão sempre a restringir a ação dos poderes públicos quando põem limites aos direitos fundamentais. Entre outras restrições que se impõem aos poderes públicos, destaca-se, de um lado, a necessidade de proteger o núcleo ou conteúdo essencial do direito, e, de outro, a obrigação de observar o princípio da proporcionalidade. Sublinho, cuidando-se de direitos fundamentais, medidas restritivas, venham de onde vierem, do legislador, do administrador ou do juiz, que é o caso da Corte aqui hoje, seja na forma de lei que deve regular as condições de elegibilidade, do artigo 14, parágrafo 3º, seja na forma da lei complementar autorizada a fixar novos casos de inelegibilidade, artigo 14, parágrafo 9º, seja ainda e, sobretudo, na forma de resoluções, atos administrativos, portarias ou, no nosso caso, sentenças judiciais, mesmo que, sob justificativa estar conformando ou dando efetividade ao texto constitucional, caso daí resultem condições, impedimentos, requisitos ou exigências que, de fato, desbordando dos limites do próprio texto constitucional, dificultem ou inviabilizem o exercício dos direitos políticos, atingindo no seu próprio conteúdo essencial, são e serão sempre tais restrições só por isso, por violação ao direito da proteção do conteúdo essencial dos direitos fundamentais, inconstitucionais de pleno direito. A doutrina e jurisprudência constitucional tem sublinhado o especial relevo que se deve conferir ao exame de restrições a direitos fundamentais, devendo-se perquirir, segundo Gilmar Ferreira Mendes, não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada, mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da proporcionalidade. Essa orientação, ainda que consoante o magistério de Gilmar Ferreira Mendes, converteu o princípio da reserva legal em reserva legal proporcional. Significa dizer que qualquer medida concreta que afete os direitos fundamentais há de mostrar-se compatível com o princípio da proporcionalidade. Em outras palavras, ninguém, nem mesmo o legislador ou o juiz, quando autorizados constitucionalmente, podem impor restrições a direitos fundamentais que se mostrem desproporcionais. E aqui ele traça um caráter de como é que explicar a proporcionalidade, que eu faço essa citação no livro Comentários à Constituição do Brasil, Gomes Ganotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Lênio Streck e outros, da editora Saraiva Jur, 3ª edição, página 696 e 697. Prossigo. Para se verificar se a tese inicial é causa suficiente para o reconhecimento do abuso do poder econômico, restringindo-se ao direito de se candidatar, deve-se ter em consideração, primeiro, a demonstração de que os demais candidatos não extrapolaram o limite. Em segundo lugar, que toda a campanha, aqui chamada maior, porque mais abrangente, desde o início tem a finalidade da candidatura realizada. E em terceiro, que todos os atos de campanha da candidatura maior tenham sido realizados dentro e destinados à localidade real do destino, e tudo considerando as campanhas realizadas distintamente. Em outras palavras, para comprovar a boa tese da inicial, de que os gastos de campanha, pré-campanha, devem ser somados, tal como fez o Ministério Público Eleitoral, seria preciso comprovar 3 situações que nesse processo não o foram. Neste processo, repito, não foram. A demonstração das próprias despesas de campanha, para se verificar se houve efetivo desequilíbrio. Esse preceito vale para qualquer processo envolvendo abuso de poder econômico na pré-campanha, face à falta de regulamentação. A intenção deliberada e declarada de que o investigado Sérgio Moro, desde o início, pretendia ser candidato a senador no Paraná. E que todos os atos de pré-campanha, desde a presidencial, tivessem sido realizados no estado de destino da candidatura. Realmente, para que fosse possível concluir que o investigado Moro extrapolou limites de gastos porque usou da frustrada candidatura presidencial para se cacifar para o Senado no Paraná, era imprescindível a demonstração de que, desde o início do projeto, a intenção seria concorrer no estado do Paraná. Na espécie, isso não ocorreu. Em primeiro lugar, as iniciais limitam-se a transcrever despesas dos investigados sem observância do que seria possível concluir excessivo, na medida em que, sem parâmetro, não se pode dizer que todas as despesas seriam abusivas. Com efeito, não há dúvidas quanto à necessidade de demonstração efetiva e concreta para a apuração do ilícito eleitoral de abuso do poder econômico, mediante dados empíricos assimiláveis, conforme assentou o ministro Luiz Felipe Salomão no recurso especial eleitoral 49451, perante o TSE, em acordo que aqui se ementa e destaco o seguinte trecho.
O ilícito eleitoral do abuso de poder é cláusula geral e apresenta conceito jurídico indeterminado, que deve ser aferido diante da objetividade das balizas normativas, como a gravidade da conduta a demonstrar sua relevância jurídica, diante da desproporcionalidade da utilização do poder econômico frente às características das eleições, e o desequilíbrio na disputa eleitoral ou evidente prejuízo potencial à normalidade e à legitimidade do pleito. Tratando-se a norma de uma cláusula geral, os limites entre o lícito e o ilícito não podem ser presumidos pelo juiz, senão difundidos em termos nítidos, sob a subordinação de que a conduta só terá relevância jurídica quando, ingressando na zona do ilícito, provocar um mínimo de alteração no bem jurídico, o que deve ser demonstrado empiricamente na decisão. Nessa linha, as iniciais não trazem dados empíricos assimiláveis, ou seja, quais foram as despesas de seus pré-candidatos para aferir se, em comparação com os gastos dos investigados, estes seriam excessivos. Não se mostrou o que seria a despesa de um candidato médio. No que tange aos gastos, quando era pré-candidato à presidência da República, o Partido Liberal não indicou, por exemplo, quanto foi gasto nas motociatas realizadas pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, algumas reconhecidas como atos de pré-campanha, inclusive, e aqui cito matéria do jornal O Globo, da época. Do mesmo modo, o Partido dos Trabalhadores, aqui integrante da federação, não indicou uma despesa sequer, que tenha realizado em favor do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tendo impugnado o ato de lançamento da candidatura do investigado Sérgio Moro à presidência, mas nada falou quanto gastou em seu próprio evento de campanha. E aqui cito a matéria do UOL, na qual, segundo a reportagem, o PT esperava reunir 4.000 pessoas com a convocação de militantes do país inteiro. Faço essas menções porque as despesas realizadas pelo Podemos foram todas na ocasião em que o investigado Sérgio Moro era pré-candidato à presidência da República. Daí, então, para se verificar se houve excesso naquele momento, os gastos a serem levados em consideração os de pré-candidatos à presidência, inclusive o limite de gastos da campanha presidencial. É importante frisar que, sem o parâmetro mínimo de gastos da campanha presidencial, não há como se afirmar o que o investigado teria gasto demasiadamente, sob pena de indiscutível injustiça. Acusa-se o candidato A de gasto excessivo, mas o acusador não diz quanto gastou, decorrendo daí a possibilidade do acusador ter gasto mais que o candidato A. Nesse ponto, assim como ocorrido com o período de pré-candidatura presidencial, os autores não demonstraram minimamente quanto gastaram nas candidaturas de seus candidatos ao Senado. Vale dizer, não se descreveram quanto foi gasto nas pré-candidaturas de Paulo Martins e Rosane Ferreira no lançamento de suas candidaturas. Ressalte que, na espécie, não se está aqui a discutir o excesso de gasto desses candidatos, mas sim a razoabilidade da afirmação contida em ambas as iniciais de que o investigado fora beneficiado sem a demonstração mínima de quanto seus candidatos despenderam. Assinalo, por inegável, que o candidato Paulo Martins, na época, era deputado federal e podia, por força de seu cargo, utilizar passagens aéreas e despesas pagas pela Câmara para visitar suas bases eleitorais. Todo deputado faz isso. Todavia, independentemente de qualquer outra consideração, não se demonstrou quais foram esses gastos para, repito, à vista deles, dizer que os gastos da candidatura dos investigados foram excessivos. Também, por significativo, é sabido que existem candidaturas lançadas por conveniência das coligações, sem a grande perspectiva de vitória, mas com a intenção de fortalecimento de nomes e ampliação do debate político. Aliás, isso faz parte do jogo político e, por vezes, não implica despesas em pré-candidaturas porque são nomes que surgem nas vésperas das convenções. Mesmo assim, seria preciso que os autores minimamente indicassem essas despesas, até mesmo se não existiram, para se imputar gasto excessivo dos acusados, não tendo os autores indicado em uma linha sequer, repito, e isso só foi dito da tribuna agora há pouco, as despesas de pré-campanha do então senador Álvaro Dias, para ser possível compará-las com dos autores e dos réus. Não há prova alguma, nem mesmo testemunhal, dando conta que desde o início o objetivo era se candidatar a senador pelo Paraná, ou de eventos de campanha específicos nas reuniões partidárias de que o investigado seria candidato, ao final, no Paraná. Não se pode perder de vista que faz parte do jogo político os acertos e contatos visando determinada candidatura, os quais, ao final, resultam em outras candidaturas que não as primeiras visadas. Na própria eleição de 2022, isso ocorreu não só com o investigado, mas com outros políticos. Como amplamente reconhecido, o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lançou sua pré-candidatura à presidência após após perder a convenção para João Dória, que cita o site do UOL,
ou mesmo o atual deputado federal Luciano Bivar, que também lançou sua candidatura presidencial, cito uma matéria do Globo.com. Houve ainda a pré-candidatura à presidência de André Janones pelo Avante, conforme indicado pelo jornal Folha de São Paulo, de 29 de janeiro de 22, em um hotel de Recife, com a presença de lideranças nacionais do partido. E aqui cito a matéria da Folha. Inviabilizada a candidatura presidencial por motivos típicos do jogo político, houve a mudança para o estado de São Paulo, na qual se visava, ao que se tem, a candidatura ao Legislativo. Cumpre ter nesse ponto, presidente, circunstância, que repito da frase, inovidável preponderância. Eventual candidatura do investigado Sérgio Moro em São Paulo foi obstaculizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, impedido quem deferiu a transferência de seu domicílio eleitoral àquele estado, em impugnação feita pelo Partido dos Trabalhadores. E aqui cito o processo. Em outras palavras, o investigante buscou e conseguiu impedir eventual candidatura do investigado em outro estado da federação. E depois afirma que há excesso de gastos no Paraná porque teria extrapolado aqui o limite previsto em lei. É comportamento contraditório, que, ao que parece, busca impedir o investigado de participar da vida política. Assim, era indispensável a prova de que havia ideia deliberada da candidatura ao Senado no Paraná, o que não existe. Outro requisito é que o investigado tivesse direcionado todos os atos e despesas de pré-campanha presidencial no estado delineado como candidatura final, nesse caso, o senador no Paraná. O que não é possível concluir porque o próprio investigante pediu e conseguiu impedir a transferência do domicílio eleitoral para São Paulo. Para que a boa tese das iniciais tivesse êxito, seria indispensável demonstrar que, a despeito da pré-candidatura presidencial, todos os atos e despesas fossem feitos na candidatura final, sob pena de indiscutível restrição não prevista em lei. Assim, deveria ser demonstrado, neste caso, que todos os atos e despesas de pré-campanha presidencial tivessem sido realizados no estado do Paraná, o que não ocorreu. Todos os atos de pré-campanha deveriam ser direcionados ao estado do Paraná. E aqui cito: viagens ao estado, às cidades do estado, eventos de pré-campanha em cidades pequenas, Faxinal, Xambreu, Realeza, ou mesmo os grandes centros, Londrina, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Cascavel, etc. Lançamento de candidatura no estado para que, em vista dessas circunstâncias, se pudesse afirmar que o investigado teria violado a isonomia dos candidatos, beneficiando de uma superexposição e violando-se a isonomia que deve ser defendida. Vale registrar, e todos sabem, dos efeitos do lançamento da candidatura presidencial em uma cidade pequena, como a minha estimada Faxinal aqui no Paraná, por exemplo. A visita de um pré-candidato à presidência da República em uma cidade com 5 mil ou 15 mil habitantes tem grande repercussão local, o que torna o nome muito forte na região. Faço menção a estes requisitos porque tal postura, e aqui, senhor presidente, vem para mim um ponto fundamental, tal postura estaria ligada à tentativa de engodo no eleitor e na justiça eleitoral. Lança-se uma pré-candidatura nacionalmente e direciona-se todos os atos para uma localidade somente, a fim de se beneficiar-se dos limites de gastos e desequilibrar a disputa, o que não ocorreu. Com relação ao período do Podemos, por exemplo, apenas para exemplificar, um bom parâmetro acerca dos destinos onde realizados os atos de pré-campanha no período de filiação naquela agremiação pode ser encontrado no EDOC 437-47428. Tal documento, senhor presidente, possui 334 páginas, denominado Despesas Viagem Sérgio Moro e Equipe Compressed, na qual contém despesas com passagens aéreas e hospedagem, extraindo-se os seguintes bilhetes eletrônicos. E aqui, senhor presidente, eu vou pedir venha para não ler os 330 bilhetes que fui obrigado a minutar um por um para verificar o destino e a origem deles. Por exemplo, 24 de novembro de 2011, 2021, Sérgio Moro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Rio, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, e assim vai. Depois que eu listo todos esses 330 bilhetes, são 310 bilhetes com mais 600 deslocamentos, prossigo. Conforme se pode observar, os deslocamentos se deram, em sua imensa maioria, entre os principais centros nacionais, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, com algumas excursões a outras cidades e capitais de outras unidades da Federação. Dos mais de 600 destinos ou origens, verifica-se que apenas 3 deles representaram municípios do interior do Paraná. Mesmo a capital do estado, Curitiba, não teve maior destaque nos roteiros, sem se olvidar que é onde se localiza a base familiar dos investigados. Observe-se que os autores, mesmo depois intimados e nas alegações finais, não desbastaram tais viagens a fim de explicar, face à documentação anexada, que estas serviriam para fazer campanha do investigado Sérgio Moro para senador no Paraná,
ou mesmo que para a presidência da República fizesse menção somente ao Estado do Paraná. Cito também despesa com hospedagem em São Paulo, de Sérgio Moro, no período de 25 de fevereiro de 2022 a 2 de março. E aqui faço a menção ao EDOC, documento eletrônico. Verifico também que grande parte das despesas informadas para o período de filiação ao Podemos estão atreladas ao evento de grande porte, destinados à divulgação da filiação do investigado Sérgio Moro, evento esse que ocorreu em Brasília e não em alguma cidade do Paraná. Vê-se ainda que o imóvel que o investigante Partido Liberal alega que seria comitê de campanha de Sérgio Moro, estava sediado na Avenida das Nações Unidas, 11857, Pinheiros, São Paulo. Não sendo crível, quer seja por logística, quer seja por visibilidade junto ao eleitorado-alvo, que serviria como base a uma pré-campanha estadual de outra unidade da federação. Verifico também que, para a segurança pessoal da personalidade VIP do partido, o Podemos contratou em diversas ocasiões duas empresas, Pleg Seg Assessoria Limitada, sediada em São Paulo, e Esparta Segurança, sediada em Brasília. Para o período de 11 a 13 de janeiro de 2022, por exemplo, foi locado um veículo blindado a ser retirado e entregue em Brasília. E pelo período de 10 a 12 de janeiro de 2022, locado outro veículo também para ser entregue e retirado em Brasília. Do mesmo modo, o veículo blindado adquirido pelo Podemos foi entregue na sede do partido em Brasília. A utilização de veículo blindado em Brasília não pode ser considerada ato de campanha que tivesse, por si só, desequilibrado a campanha ao Senado no Paraná. Com relação à União Brasil, verifica-se que as despesas que inicialmente havia uma estratégia para divulgação nacional, passando, num segundo momento, para direcionamento para a circunscrição eleitoral de São Paulo. No EDOC 437-38917, verifica o documento datado de 23 de maio de 2022, que consiste em relatório acerca das atividades desenvolvidas pela empresa Delantero Comunicação, atrelado à nota fiscal 3776. Tal documento faz expressa menção à mudança de identidade visual para a campanha, e aqui está escrito no documento, focar em São Paulo para todas as redes, além de mencionar realizações realizadas em Fortaleza, que é a sede da empresa, e São Paulo. Segundo outro relatório geral da referida empresa, atrelado à nota fiscal 3778 de 20 de julho de 2022, houve mudança de identidade visual devido à mudança de estratégia para o Paraná. Pelos relatórios e atividades das empresas contratadas para os serviços de segurança pessoal Sérgio Moro, Couto Segurança e Vigilância Ireli, também é possível ver que nos meses iniciais da filiação de Moro, sua agenda não estava voltada ao estado do Paraná, mas sim aos municípios de São Paulo. EDOC 437-38988, 18 a 21 de abril, compromissos em São Paulo, incluindo entrevista à CNN. Páginas EDOC 437-38, mesmo documento, São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, incluindo coletivos de imprensa e entrevistas a emissoras daquelas localidades. 13 de abril a 15 de abril, São Paulo, Piracicaba. Depois, aqui eu vou fazendo menção um para um, trabalho grande. São Paulo, Santo Amaro, Santa Isabel, São Paulo, Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Santos, incluindo reuniões, visitas a autoridades e órgãos públicos, entrevistas a emissoras locais, almoços e jantares. São Paulo, reuniões e visita à produtora. São Paulo e Brasília, da mesma forma. Da mesma forma, os relatórios e atividades de uma outra empresa que prestou serviços de segurança pessoal Sérgio Moro, a Fragale, também apontam que para a realização de compromissos fora do estado do Paraná. Faz menção à entrevista no Rio de Janeiro de interesse partidário, o que é corroborado pelo documento da Delantero, na qual consta a mesma reunião de interesse partidário. A agenda de Sérgio Moro voltou-se ao estado do Paraná somente a partir de 10 de junho de 2022, posteriormente ao indeferimento do domicílio eleitoral junto ao estado de São Paulo. Maringá, e aqui cito o compromisso, reunião de lideranças lá, Curitiba, Maringá, Londrina e Paranaguá, inclusive passou a repercutir na imprensa local e dos municípios de cada itinerário. Compromissos diversos em Curitiba, Maringá e Londrina, com entrevistas locais, palestras, reuniões, visitas às autoridades. Depois, Curitiba, Paranaguá e Ponta Grossa. Os relatórios relativos aos serviços de segurança dos meses subsequentes, senhor presidente, seguem no EDOC que eu faço menção, dos quais se extrai a intensificação dos compromissos pelos municípios do interior do estado, incluindo de médio e pequeno porte. Revela-se assim, a mais não poder,
que os autores não desbastaram as despesas, ônus que era seu, indicando as despesas diretamente ligadas à pré-campanha, muito menos fizeram correlação entre as despesas e eventuais atos específicos da campanha direcionado ao Senado do Paraná. Simplesmente somaram todas as despesas das 3 campanhas, somaram os valores gerais, sem discriminação, e pelo resultado concluíram que houve ilícito eleitoral.